Ser baixinho ou alto, gordinho ou magrinho, qualquer traço físico que se destaque pode gerar bullying na escola. Por isso esse tema é muito discutido por quem tem filhos tem filhos em idade escolar e também no meio pedagógico, né? Esse assunto é muito discutido nesses meios. Nunca é demais falar desse assunto sério que pode trazer graves consequências para quem é agredido. A gente conversa agora com a psicóloga escolar Adriana Pita. Bom dia, Adriana. Bom dia. Quando é que a brincadeira passa a ser bullying? Eu acho que o mais importante agora é a gente definir o bullying, né? Certo. Porque assim, hoje em dia nós vemos que tudo se tornou bullying. Uma banalização do bullying. Isso, e ele é tão perigoso quanto o não ligar para o bullying. Então, nem o excesso, nem muito, nem pouco. Na verdade, o bullying, ele é uma perseguição frequente, né? Associado com humilhações físicas, verbais. Então, essa é a característica básica do bullying. Uma criança que está com um grupo e a coleguinha levou a boneca, mas naquele dia ela não deixou que aquela coleguinha brincasse, isso não é o bullying. Isso é uma característica natural dos conflitos infantis que até ajudam a que a criança se instrumentalize na vida para negociar, para saber se impor e ter essa autonomia. Adriana, então quer dizer que esses apelidos, eles nem sempre são bullying? Nem sempre são bullying. A caracterização do bullying está exatamente na frequência. Não é uma coisa assim, se uma criança chamou a outra de gordinha, de baixinho, de pintor de rodapé, como, né, foi falado no início, uma vez, isso não é caracterizado o bullying. O bullying se caracteriza por uma frequência. Inclusive, existem 3 personagens principais no bullying, que é o agressor, a vítima e a plateia. Então, assim, normalmente o agressor, ele não faz isso na frente dos adultos. Ele espera no momento onde não tenha os adultos para não ser proibido, mas ele precisa que tenha uma plateia. E geralmente a plateia é conivente. E isso é uma orientação que a gente tem que ter muito clara para que quem está assistindo também não participe. Quem é o primeiro a perceber que aquela criança está sofrendo bullying? A família, os amigos? Olha, normalmente é um paralelo. A família traz para a escola, ou a escola percebe e já passa para a família. Na verdade, porque a característica fica meio, começa a aparecer nos 2 ambientes. A criança começa a ficar mais quieta, a criança começa a não querer mais ir para a escola. Lembrando, o fato da criança não querer ir para a escola um dia não quer dizer que ela está sofrendo bullying, mas é uma das características. E aí, tanto na escola como em casa, é possível a gente perceber rápido esses sintomas. Quais são as consequências psicológicas para uma pessoa que sofre bullying? Essas consequências, elas são imediatas ou não? Olha, não necessariamente. Vai depender muito da pessoa, da criança. Se é uma criança que já tem uma autoestima baixa, uma criança que já não tem essa segurança, as consequências elas são mais rápidas. Uma criança que não tem uma fragilidade tão grande, talvez ela suporte um pouco mais e essas consequências sejam um pouco a longo prazo, a médio ou longo prazo. A característica principal, eu acho que já existe com uma certa frequência a questão do bullying é o suicídio. A gente já tem visto histórias de suicídio de adolescentes e crianças também. Adriana, dentro da escola, né? Eu sei que você é psicóloga escolar. Sim. Dentro da escola, qual é o papel de um profissional como você, que é psicólogo, de orientar e de identificar, às vezes, quando esse tipo de problema está acontecendo na sala de aula, ou às vezes no momento do intervalo ali, quando as crianças estão todas juntas? O ideal também é que o professor que tem mais esse contato com a criança também saiba, esteja preparado para identificar isso, né? Exatamente. A escola tem um papel importante nessa identificação e a escola como um todo, professores, os funcionários em geral, para que a gente, ao perceber, a gente tenha uma ação imediata e discreta, para não expor nem a vítima e nem o agressor, porque o agressor ele precisa tanto de ajuda quanto a vítima. Muitas vezes a criança que está agredindo, ela está apenas repetindo o que ela sofre. Adriana, a gente recebeu algumas interações, né, pelas nossas redes sociais. Eu vou ler para você algumas delas. A Juliana Cavalcante disse que sofreu bullying da 5ª série ao 3º ano. Diz que não foi fácil, né? Ir para a escola era realmente um tormento e quase sempre ela voltava triste. O que ajudou, ela disse que foi a família e os amigos verdadeiros. O Marcelo, ele diz que muitas mulheres hoje o chamam de fofinho e que ele adora, mas que um amigo o chamava de inchado e ele ameaçou
passou, né, processar esse amigo, né? E já quando era criança, isso? Eu acredito que sim, inclusive é o que eu vou te perguntar daqui a pouquinho, porque a Jo Cavalcante diz que existe bullying, ela acredita que existe bullying, inclusive até a fase adulta, porque ela diz que perdeu uma oportunidade de emprego porque estava gordinha. O bullying, ele pode se estender até a idade adulta? Pode sim, inclusive assim, na idade escolar, na questão escolar, ele vai desde o maternal, da educação infantil até a universidade. E a gente também vê essas questões no ambiente de trabalho, que muitas vezes se passa também pela questão do assédio moral, que não deixa de ser um bullying nos adultos também. Isso também tem consequências graves pela questão da depressão, as pessoas começam a se isolar da família, dos amigos, tanto a criança como o adolescente e o adulto. Os efeitos são muito drásticos mesmo. Tem que ficar atento, Tem que ficar bastante atento. E as famílias têm que se responsabilizar por isso também, que eu acho que é uma coisa importante da gente pontuar. A escola tem que ter todo esse cuidado de identificar e ajudar, mas a família do agressor, ela também é responsável. A partir do momento que a gente identifica a vítima e o agressor, a escola já tem que entrar em contato com essa família e essa família tem que assumir essa responsabilidade. Muito obrigada, Adriana, pelos seus esclarecimentos. Também. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar a manhã inteira aqui conversando sobre esse assunto, Uhum. mas infelizmente não dá. Mas muito obrigada, acho que foi muito esclarecedor aí para o pessoal. Obrigada a vocês. Obrigada, Adriana. Um bom dia para você. Bom dia.